A maior esperança para esse fim de semana de corrida era a possibilidade da Mercedes acabar conseguindo consertar de uma vez por todas o maior problema do W13. Mas na verdade, o resultado foi oposto a isso, com Lewis Hamilton terminando apenas no 6º lugar. E segundo ele, a Mercedes não conseguiu evoluir nada nas últimas 5 corridas. Quer saber tudo sobre isso? Então fica ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e a Mercedes, sem sombra de dúvidas, é uma das equipes que mais tem sofrido com esse novo regulamento da Fórmula 1. Ela perdeu muito em desempenho quando comparado ao carro do ano passado, o W12. O W13 desde o início desse ano vem lidando aí com diversos problemas, mas todos eles têm uma raiz em comum: o fenômeno aerodinâmico do porpoising. E na verdade, nesse GP de Miami de Fórmula 1, segundo Toto Wolff, que é o chefe de equipe da Mercedes, ela levaria algumas atualizações, na intenção de fazer com que o carro tivesse esse fenômeno aerodinâmico atenuado e, consequentemente, eles conseguissem fazer com que o W13 tivesse um desempenho um pouco melhor dentro da pista. Mas segundo Lewis Hamilton, que conseguiu terminar apenas com o 6º lugar, eles não conseguiram melhorar em nada no carro. E talvez isso signifique não apenas abandonar o desenvolvimento de 2022, mas também acabar desistindo desse modelo do carro da equipe alemã, do W13. Enfim, eu vou falar tudo sobre isso nesses vídeos, inclusive a fonte já está aqui embaixo na descrição, mas antes eu queria te convidar a deixar o seu like aqui embaixo, deixar o seu joinha, isso ajuda demais esse canal a crescer cada vez mais e me incentiva também a fazer vídeos cada vez melhores para você. Então não perde essa oportunidade, deixa o seu like aqui embaixo, o seu joinha, isso ajuda demais esse canal e se você ainda não for inscrito, se inscreva e ativa o sininho para todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui do Hora do Piloto. Diferente do que aconteceu na corrida, Lewis Hamilton teve a capacidade de ter um dos seus melhores desempenhos desse ano no GP de Miami, mas na qualificação. O veterano da Mercedes teve a oportunidade de ficar em 6º lugar, logo atrás do seu antigo companheiro de equipe, Valtteri Bottas, no Q3. Claro que isso não é grande coisa, mas para Lewis Hamilton, que estava, entre aspas, acostumado a ficar antes mesmo da 10ª posição, isso já foi bem bacana para ele. Entretanto, seu companheiro de equipe, George Russell, não conseguiu fazer nem metade. Na verdade, largou apenas da 12ª colocação, mostrando que a Mercedes não era o mar de rosas que ela estava se mostrando no TL2 e também no TL1. E na verdade continuava com algumas dificuldades, principalmente relacionadas ao porpoising no W13. Mas Lewis Hamilton, apesar de mostrar que está de certa forma decepcionado com essas novas atualizações da Mercedes, se diz esperançoso e acredita sim em um bom futuro de 2022 para a equipe alemã. Infelizmente, estamos na mesma velocidade que estávamos da primeira corrida. Não melhoramos nessas 5 corridas, mas estou esperançoso. Temos que continuar tentando e trabalhando duro. É bem óbvio que Lewis Hamilton estava acostumado a sempre brigar por vitórias em praticamente todos os GPs, principalmente por conta desses seus últimos anos na Fórmula 1, em que ele pôde disputar em praticamente todos, ou melhor dizendo, todos os anos, o título mundial da categoria. Nesse ano, o desempenho da sua equipe, apesar de estar ali entre as 3 melhores do grid, não se mostra algo muito promissor e, de certa forma, tem decepcionado o veterano da Mercedes. E segundo ele, essa decepção se estende principalmente para as brigas que ele vem tendo nesse ano, que são brigas de meio de pelotão. Situação essa que ele não participava há muitos anos da Fórmula 1 e, na verdade, ele já disse, foi um dos piores anos até agora de sua carreira, principalmente comparando com o ano de 2009, em que ele estava na equipe McLaren e que, segundo ele, tinha o pior carro da carreira dele na Fórmula 1. Enfim, ele disse que essa experiência é no mínimo diferente. Ainda estamos correndo, apenas uma perspectiva diferente, um ponto de vista diferente. Você quer tentar avançar, mas é difícil quando você não está avançando. E é o que é. Mas é uma experiência com certeza. E para piorar isso tudo, além de ter um carro que não é dos melhores no grid, Hamilton também acabou sofrendo com um safety car
nesse GP de Miami de 2022. Na verdade, não é que ele sofreu com o safety car. O seu companheiro de equipe teve a oportunidade de parar antes mesmo de Hamilton. E dessa forma, os dois estiveram em uma relargada onde George Russell estava com pneus novos e Lewis Hamilton com pneus muito usados. E justamente por conta disso, Hamilton acabou perdendo a sua posição para o seu companheiro de equipe que havia largado lá do 12º lugar. Hamilton não ficou nada satisfeito com essa estratégia utilizada pela Mercedes. E, inclusive, também falou sobre isso em entrevista. Quando você está na pista, você não tem todas as informações, não sabe onde todos estão. Então, quando você tem a responsabilidade de tomar uma decisão, você sente que está jogando, e eu não gosto disso. Eu disse a eles para tomar a decisão. De qualquer forma, tivemos azar. Mas apesar dessa sorte de George Russell, e que a gente sabe muito bem que não foi tanto assim uma sorte, até porque ele falou que ficaria mais tempo na pista, já pensando na possibilidade da entrada de um safety car, Lewis Hamilton falou um pouco mais sobre esse desempenho do seu companheiro de equipe. E na verdade o elogiou muito e já disse, George Russell vem sim fazendo um ótimo trabalho dentro da equipe Mercedes. George fez um ótimo trabalho no primeiro stint. Ele tinha os melhores pneus no início. Em retrospectiva, eu também poderia ter começado pelo duro, mas ele realmente fez um ótimo trabalho para se recuperar e terminar nos pontos. Mas é claro que a Mercedes, ainda com esses problemas todos, não apenas de estratégia, mas também problemas no bólido em si, continua de certa forma esperançosa. Mas segundo Toto Wolff, que é o chefe de equipe da equipe alemã, na verdade, o carro continua relativamente imprevisível e não dá para saber exatamente do que o W13 precisa para que aconteçam melhorias significativas e os pilotos tenham mais facilidade na hora de dirigi-lo. Há potencial no carro e ele é rápido, mas simplesmente não entendemos como desbloquear o potencial. É um carro super difícil de dirigir, entrando e saindo da janela de desempenho, mais para fora do que para dentro. E dissecar os dados como um bisturi é um processo doloroso. Os dados às vezes não mostram o que os pilotos nos dizem e de repente eles estão com as mãos ocupadas com um carro que não é agradável, confortável ou previsível de dirigir. E com esse novo regulamento, diversos tipos de soluções foram estudados para que a Mercedes pudesse consertar o que tem acontecido no W13, mas aparentemente nenhuma delas foi possível de se tornar permanente nesse ano de 2022. E na verdade, todo mundo vem tendo muita dificuldade dentro da equipe alemã para domar esse W13. E sim, aparentemente esse é o maior problema da equipe, o porpoising. E segundo Toto Wolff, se esse problema não for resolvido de alguma forma até o GP de Barcelona de Fórmula 1, que é justamente o próximo GP desse ano, ele já disse, existe sim a possibilidade deles simplesmente mudarem o conceito do carro e talvez até mesmo retornarem para o conceito que foi utilizado na pré-temporada da Fórmula 1. Continuamos comprometidos com o conceito atual. Somos fiéis ao conceito atual. Não estamos olhando para a vizinha para ver se gostamos mais. Antes de tomarmos a decisão de mudar para outro conceito, precisamos entender onde este deu errado, o que é bom e o que é ruim. Eu estaria pedindo uma resposta depois de Barcelona. Então, temos que nos olhar no espelho e perguntar: erramos ou não? E realmente essa é a principal pergunta. A Mercedes tem errado ou tem acertado? Lewis Hamilton tem razão em dizer que ela não melhorou em nada desde o primeiro GP ou não? É claro que eu falei mais sobre isso em outro vídeo aqui do canal, mais no início aí da semana, inclusive você pode encontrá-lo aqui nos vídeos do Hora do Piloto, mas nesse momento eu queria saber a sua opinião. Você acha mesmo que a Mercedes não acertou em nada, em nenhuma atualização para esse GP de Miami, por exemplo? Você acha que seria uma boa retornar à especificação B do W13 já nessa altura do campeonato? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso, eu quero saber o que você pensa sobre esse assunto. Sendo bem sincero, se a Mercedes melhorou ou não, Lewis Hamilton é bem pessimista, já tem falado que ela não melhorou, não teve nenhum tipo de vantagem com essas novas atualizações encontradas para esse GP de Miami de Fórmula 1, mas a minha perspectiva é completamente diferente da de Lewis Hamilton.
Eu sei, eu não sou piloto da Mercedes, mas quando nós analisamos os dados, principalmente do treino livre 1 e do treino livre 2, onde a maioria das equipes estavam sim treinando o ritmo de qualificação, nós percebemos que a Mercedes não está tão ruim assim. E sim, ela tem muito potencial a desbloquear nesse W13. Potencial esse que, na minha opinião, já começou a ser desbloqueado nesse GP de Miami de Fórmula 1. Mas é claro que eu vou explicar tudo sobre isso agora para você, para que você não discorde nem me xingue nos comentários. O porquê eu acho que o W13 melhorou nesse GP de Miami. Vamos começar do início. No treino livre 1, a maioria das equipes estava assim utilizando uns ajustes do carro com um carro um pouco mais alto do que o normal. A intenção era justamente encontrar a altura ideal para o GP de Miami, para aquele circuito especificamente. Dessa forma, encontrando a altura ideal, elas poderiam acabar desbloqueando um potencial maior do carro, não apenas nas retas, mas também durante as curvas. Ou seja, o treino livre 1 era muito mais para fazer esses testes de qual altura o carro deveria ter. Na altura um pouco maior, a Mercedes, comparada com as outras equipes, ficou em segundo lugar com George Russell, demonstrando que sim, sem o porpoising, aparentemente a Mercedes é uma das equipes mais fortes do grid da Fórmula 1 e talvez até mesmo conseguiria bater de frente com a equipe Ferrari e também com a Red Bull. E o treino livre 2 veio justamente para nos mostrar que essa ideia, essa teoria, talvez tenha fundamento sim. Na verdade, no treino livre 2, obviamente as equipes começaram a abaixar um pouco mais o carro, para que no treino livre 3 tivessem os ajustes mais minuciosos de cada um dos carros ali da Fórmula 1. A Mercedes já começou a sentir um pouquinho mais os efeitos do porpoising nessa sessão de treinos, mas já deu para perceber que ela tinha tido uma certa evolução no W13, demonstrada inclusive por George Russell, que conseguiu fazer um melhor tempo desse treino livre, do treino livre 2, e dessa forma nos mostrou que a Mercedes sim, sem o porpoising, com essas novas atualizações, estava mais veloz do que antes na Fórmula 1. O grande problema foi justamente no treino livre 3, quando George Russell e Lewis Hamilton tiveram que abaixar ainda mais seu carro. E dessa forma, as outras equipes, as rivais da Mercedes, conseguiram muito provavelmente abaixar mais o carro do que a Mercedes, já que ela é a equipe que mais tem sofrido com porpoising nesse ano. E aí a gente já pôde perceber uma grande diferença de desempenho entre o W13 e as suas rivais, tanto com o F175 quanto com o RB18. E dessa forma nós percebemos com toda clareza. O W13 ainda precisa desbloquear muito potencial com relação ao porpoising, mas ainda assim, apesar de precisar desbloquear esse potencial, ele ainda tem muita capacidade de bater de frente com as outras equipes, principalmente com essas novas atualizações que aparentemente fizeram com que o W13 tivesse sim algumas melhorias. Tanto é que na qualificação, apesar de Lewis Hamilton ficar aproximadamente 0,8 segundos atrás de Charles Leclerc, ainda assim não foi tanto tempo quando comparado a outras classificações, onde George Russell acabava ficando mais de um segundo atrás do primeiro lugar. George Russell, obviamente, eu estou usando como comparação, principalmente porque ele era o piloto que estava conseguindo fazer melhores classificações nos últimos GPs aí da Fórmula 1. Ou seja, me parece que apesar da Mercedes não ter conseguido chegar no ponto em que eles queriam, primeiro, eles têm sim muito potencial a desbloquear, e se eles conseguirem resolver o problema do porpoising, é bem provável que eles tenham um dos carros mais rápidos do grid. E em segundo lugar, as novas atualizações aparentemente conseguiram resolver pelo menos parcialmente esses problemas. É bem provável que para esse GP de Barcelona eles tragam mais atualizações na intenção de fazer com que o W13 se torne ainda mais veloz. Mas é claro que essa é a minha opinião sobre esse assunto, essa é a minha análise desse fim de semana do GP de Miami, mas eu também queria saber a sua. Como eu já disse, comenta aqui embaixo o que você pensa sobre esse assunto. E se você gostou da análise desse vídeo, a forma como eu trouxe a notícia e entendi esse fim de semana como um todo, não esquece, já deixa o seu like aqui embaixo, seu joinha, isso ajuda demais esse canal a crescer cada vez mais e me incentiva a fazer vídeos cada vez melhores para você. Além disso, já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo do Hora do Piloto, porque eu sempre posto aqui todos os dias. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!